Boa noite a todos, a todas. Sou o companheiro Tadeu, PDG do CLB2. Tenho a honra de estar aqui ocupando o lugar do meu presidente. Reunião do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá, em conjunto com Grupo de Atividades Leonísticas BR, para fins de importante apresentação da palestra Cotidiano da Jaula. Boa noite, leões, léos, domadoras, visitantes presentes. Recebam nossas boas-vindas. Hoje, nessa noite especial, realizaremos reunião do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes Benincá, em conjunto com o Grupo de Atividades Leonísticas BR, para a apresentação do projeto Cotidiano da Jaula, em ambiente virtual, com nosso convidado PDG, Melvin Jones Fellow, João Carlos Belda, do Distrito LC2. Vamos elevar nossas preces nesse momento, procedendo à invocação a Deus. Senhor, nós lhe agradecemos por estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e, assim, poder servir aos nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos para servir à humanidade. Protegei, Senhor, nossa grande família leonística, que trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho, assim seja. Neste momento, em sinal de respeito aos símbolos da pátria, ouviremos a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amor da terra do Brasil. Convido para atuar como mediadora dessa reunião a IPDG Viviane, GLT do clube, para quem transfira a condução dos trabalhos. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui nesse momento. É uma honra, principalmente, estar lançando esse projeto, né, que se chama Cotidiano da Jaula, em trazer essas mudanças que nós sofremos, tiram muitas dúvidas no meio do caminho, né? Como que nós iríamos proceder, como que nós iríamos fazer com todas essas mudanças. Então, nós tivemos essa ideia de discutir, porque não são dúvidas do Benincá, mas de toda a comunidade leonística. Então, vocês estão me ouvindo bem? Esse projeto, né, Cotidiano da Jaula, nasceu com as dúvidas, né, que os nossos leões do Clube Benincá estava tendo a respeito dessas mudanças radicais, né, que nós estamos tendo a partir desse momento que nós estamos vivenciando. Daí, conversando com companheiros de outros clubes, nós vimos que essas dúvidas eram geral, né, das pessoas, de todos os companheiros de vários clubes. Então, nós decidimos criar esse projeto para discutirmos isso, né, esse cotidiano da jaula, as dúvidas não só desse tempo de pandemia, mas as dúvidas que nos afligem a todo momento, né, por isso que eu coloquei lá no nosso encarte, entre a teoria e a prática, existe uma infinidade de dúvidas e que nenhuma leitura e nenhum treinamento nos ensina. Então, é só o cotidiano, a vivência mesmo do dia a dia que pode nos trazer essas respostas. Então, um dos grandes problemas nosso é o protocolo, né, do que nós faríamos, quais as nossas adaptações possíveis. Então, nós trouxemos uma sumidade, né, do nosso L, a respeito de protocolo. E, gentilmente, o companheiro André Viana conseguiu conversar com o companheiro Belda, que gentilmente, né, assim, de uma rapidez muito gostosa e muito de companheiro mesmo, nos atendeu. Então, já de antemão agradeço, né, o companheiro Belda por nos atender a esse convite do Lions Clube Goiânia Bandeirantes Benincá. Eu quero
falar que, assim, no chat nós vamos ter as questões das perguntas, né? Vocês se inscrevam no chat para se abrir, para a gente não, para ter uma certa ordem nas questões que forem perguntadas pelo companheiro Belda, assim que ele terminar a sua explanação. Nós ouviremos agora a apresentação do companheiro, PDG Melvin Jones Fellow João Carlos Belda, pela companheira Salete Martins, a nossa diretora de comunicação. Por gentileza, companheira Salete. Boa noite a todos. PDG, companheiro Melvin Jones João Carlos Belda, governador do distrito LC2, ano leonístico 2016-2017, membro da Academia Brasileira de Cultura Leonística, presidente da Fundação Lions do distrito LC2, formação acadêmica, administração de empresas pela Unisantana, engenharia mecânica pela Escola Politécnica da USP. Diplomas de reconhecimento, títulos de companheiro Melvin Jones 2015, concedido pelo LCIF, certificado internacional presidente, certificado apreciação, 2013, 2014 e 2016, 2017. Diretor da Associação Comercial de São Paulo, ACSP, presidente do Salão de Arte da Distrital Pinheiros da ACSP, ex-diretor da ONG Clube de Mães do Brasil, que trabalha com pessoas em situação de rua, ex-membro do Conselho Diretor da Associação Cristã de Moços, Unidade Pinheiros, atividades leonísticas, associado do Lions Clube de São Paulo, Alto dos Pinheiros, desde 1994, ocupou todos os cargos na diretoria, sendo presidente por 2 vezes. Coordenador de divisão do DLC2 por 2 vezes, secretário do distrito LC2, ano leonístico 2013 e 2014, governador do distrito LC2, ano leonístico 2016 e 2017, presidente do Conselho Curador da Fundação Lions do distrito LC2, ano leonístico 2017 e 2018, diretor-presidente executivo da Fundação Lions do distrito LC2 desde julho de 2018, cursou o 2º Instituto Regional de Lideranças Leonísticas do DMLC em Campinas, São Paulo, em 2014. Cursou o Instituto Avançado de Liderança Leonística no Lions Club, no LCI, na Cidade do México, em 2014. É Leão Orientador Certificado, assessor de cerimonial e protocolo DLC2 e do Distrito Múltiplo LC, membro de Comissão de Estatutos e Regulamentos do DLC2 e do Distrito Múltiplo LC, autor do livro Manual de Cerimonial e Protocolo Leonístico. Palestras proferidas, palestrante por vários anos no Seminário para Novos Dirigentes Eleitos de Clubes do Distrito LC2. Palestrante sobre cerimonial e protocolo leonístico no Encontro Leo Master do Distrito Múltiplo Leo LC, em Bastos, São Paulo, em 19 de janeiro de 2019. E diversas palestras sobre protocolo por videoconferência em 2020. Passo a palavra para o PDG, companheiro Melvin Jones João Carlos Belda. Do protocolo, foi falar sobre as adaptações nesses tempos virtuais, né? Dei uma resumida mais para protocolo dentro de clube, né? Porque tem outras no Distrito Múltiplo, tem uma série de entronização da bandeira. A gente cortou isso para não ficar muito longa, mas para se falar em adaptações, a gente tem que saber o que é protocolo, o que é o nosso protocolo leonístico, né? Toda reunião de Lions, você tem que seguir um protocolo. Isso não só na nossa organização, no Rotary você tem isso, na maçonaria você tem isso, nós temos cerimonial público, qualquer solenidade pública segue um cerimonial. Tá? O que é problema dos clubes? Não vou falar que é problema dos clubes, mas uma coisa que ocorre é que, por falta de conhecimento, o que eu percebi, né, ultimamente, é que faz muito tempo que não se fala nada de protocolo. Os últimos artigos ou livros, faz muito tempo que saiu, ninguém mais atualizou. O companheiro Andriani, do LC6, ele costuma publicar alguma coisa, mas o conteúdo total do protocolo, o pessoal não conhece. E vai mais para aquilo que a gente está acostumado a fazer assim, né? Falaram para fazer assim.
Isso, às vezes, pode provocar uma certa desorganização nas reuniões, inclusive constrangimento aos visitantes. De repente, você convida uma autoridade pública, né, um prefeito, um vereador, um deputado, existe um protocolo a ser seguido, existe um certo cerimonial a ser seguido. Se você não segue isso, você acaba constrangendo essas pessoas, né? Semana passada, retrasada, o companheiro PDG Luciano Pereira, do LC4, ele falou sobre uma pesquisa sobre os motivos de que os associados deixam o Lions. Uma das primeiras, uma das que eu acho que é a principal, é a falta de atividade. Mas o que ele viu na pesquisa é que a maior causa de saída de associado e clube é reuniões demoradas e enfadonhas. Por quê? Na minha opinião, as reuniões são demoradas, não por causa do protocolo, mas exatamente pela falta de protocolo, né? Falta de organização, falta de sequência, os procedimentos incorretos, motivo muito desagradável, longos discursos. Tem companheiros, a gente sabe, de alguns clubes, talvez na França, não sei se é aqui, mas na França, que fazem longos discursos. Isso cansa, isso desanima, principalmente a nova geração, o pessoal mais novo. Eles não querem perder tempo, eles querem coisas mais objetivas, né? E reuniões longas, não adianta, o companheiro perde a atenção na reunião. 3 pontos fundamentais de um cerimonial, de uma reunião bem executada, com sucesso. Pontualidade. Vamos esperar mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Esperar mais um pouquinho está dentro do padrão. Você espera mais um pouco, você marca um certo horário, mas tem que procurar começar e terminar no horário. Você tem que respeitar os seus companheiros de clube e os visitantes, né? Somente nessa época agora que a gente faz videoconferência, o ideal é abrir a sala antes, uns 20 minutos antes, meia hora, o pessoal ficar batendo papo, conversar, testar, ver se o som está bom, e começar no horário. Você precisa respeitar aqueles que respeitam o horário, tá? Precedência. Precedência é importante em qualquer reunião, seja leonística, rotária, seminário público, onde você for, tá? Você tem que respeitar o cargo das pessoas, mostrar que a carreira dele é importante. Se você respeita muito o cargo, às vezes você pode até não gostar da pessoa, mas você tem que dar valor ao cargo que ele tem, ao cargo que ele teve. Isso foi uma carreira leonista, ele trabalhou para isso. E você precisa ter bom senso. Protocolo, etiqueta, educação. A falta de protocolo acaba sendo uma falta de educação. Você precisa respeitar a posição hierárquica de cada um. Você precisa ter boas maneiras no trato das pessoas. Tem que ter uma sequência lógica, uma forma correta de seguir as reuniões. O protocolo é um comportamento que você tem, tanto social como ético. Tá? Rapidamente, vamos falar da panóplia, né? Hoje, nas reuniões virtuais, a gente não tem a panóplia, mas numa reunião, logo a gente vai, esperamos, no começo do ano, voltar a ter essas reuniões presenciais. O que é importante? A panóplia, ela tem que estar à direita da mesa diretiva, tá? A bandeira nacional, as bandeiras, a panóplia, nunca pode ficar encoberta. Por isso, é errado colocar a panóplia numa reunião atrás da mesa diretora. Se não tiver outro lugar, o lugar que está fazendo a reunião é muito apertado, é complicado, e ela ficar atrás, ela tem que ser no ponto mais elevado, para não ser encoberta. Ainda assim está errado, mas a gente dá um jeitinho e põe, né? Não existe aquilo de segurar a bandeira. Tem algumas solenidades que você pede para alguém fazer guarda-bandeira, ou antigamente tinha isso, né? A pessoa vai lá e segura a ponta da bandeira. Não pode, é um desrespeito à bandeira, né? E a bandeira nacional nunca cede a precedência, ela é sempre a primeira. Isso, por exemplo, na entronização de bandeiras, numa RCG, RDG, ou na convenção, né? Antigamente, eu lembro, pelo menos, muitas reuniões, a bandeira do Lions entrava primeiro e a bandeira do Brasil por último. Está errado.
bandeira do Brasil é sempre a primeira. E qual que é a posição dela? É sempre o centro. A gente vai falar da posição logo em seguida, mas bandeira do Brasil sempre em primeiro. Se tem uma solenidade de entronização das bandeiras, você vai entrar primeiro do Brasil, você vai ter a dos países, depois da ONU, depois dos estados, as cidades, organizações. Por exemplo, se for uma reunião conjunta, ou uma reunião que também esteja o Rotary, a do Rotary vem primeiro por cortesia. A do Lions é a última. Tá? Se for uma reunião do Léo, a do Léo vem depois, a do Léo é por último. Tá? Então, a bandeira, quando normalmente é número ímpar. O que a gente tem num clube, normalmente é uma panóplia com 3 bandeiras. A do Brasil sempre no centro, à esquerda dela, a segunda bandeira, normalmente é do Estado, e à direita dela, a bandeira do Lions. Está sendo mostrado no gráfico aí, quando você tem um número par de bandeiras ou um número ímpar. Observe que, no caso de número par, olhando de frente, a bandeira número 2, a segunda bandeira, que seria, por exemplo, do Estado, ela está à direita da bandeira do Brasil. Quando é número ímpar e a bandeira do Brasil está no centro, ela está à esquerda. Isso eu vou comentar de novo depois, mais para frente, sobre a montagem da mesa. Tá? Isso é lei, tá? Isso é cerimonial público, tem que ser seguido. Tá? Quando o diretor social vai montar a mesa, ou o que ele tem que fazer, qual é a ordem para montar a mesa? Sempre, primeiro, o presidente da mesa. Primeiro, o presidente da mesa, seja ele o presidente do clube, coordenador ou presidente de divisão, ele é o primeiro a ser chamado. Ele ocupa a posição número 1. Tá? Depois, do menor para o maior cargo, das pontas para o centro. Ou seja, primeiro ele chama o presidente da mesa, que senta na posição 1, depois ele nomeia, ele chama o último colocado, vai intercalando de lado até a posição 2. A posição 2 é a última a ser chamada. Isso vale também numa reunião virtual, por videoconferência. Quando o diretor social vai apresentar a mesa na tela do computador, na tela do celular, normalmente a pessoa apresenta a montagem da mesa, pode ser um por um, ou mostra a mesa completa, mas o diretor social, para nominar, ele tem que sempre falar primeiro o nome do presidente da mesa e depois do último para o número 2. Isso é protocolo oficial de Lions. Tá? Então, é para seguir. É uma regra da nossa organização. Nós fazemos parte de uma organização internacional. Nós seguimos as regras dela. Tá? Isso é importante. Primeiro, o presidente da mesa e depois das pontas para o centro, terminando na posição 2. Numa reunião presencial, que você tem algum convidado que não chegou ainda, tá? Mas você já precisa começar a reunião, porque está demorando muito, vai montar, esquece, você não deixa nunca lugar vago. Se a pessoa chegou atrasada, depois que está montada a mesa, você agradece a presença dele, nomina, mas ele não vai para a mesa. Nunca faça dança de cadeiras, é horrível isso. Tá? Então, falando da montagem da mesa, o primeiro presidente na posição 1. Quando é número ímpar, veja que a posição 2 está à direita dele. Quando nós temos um número par, você pode montar a mesa com número par. Não existe isso de falar, só pode montar a mesa com número ímpar. Não existe isso. Você pode ter um número ímpar de membros ou número par. Qual que é a diferença? Vejam que no número par, que é o diagrama de baixo, a posição número 2 está à direita do centro, à direita da número 1, que é do presidente. Que eu falei ali atrás sobre a bandeira. No cerimonial público, teria uma inversão, como as bandeiras. Se você notar alguma reunião de um órgão oficial, do governador, de alguma secretaria, quando é número par, existe essa inversão, como nas bandeiras. Tá?
No caso do Lions, não existe essa inversão. A posição número 2 é sempre à direita do presidente da mesa. Lembra lá atrás, na bandeira? Tá vendo? Em cima, quando é número par, o número 2 está à direita. Quando é número ímpar, está à esquerda. No caso da mesa, não. Esse é um protocolo do Lions. Para a posição 2, que é a posição de honra, estar sempre do lado direito do presidente, ao lado direito do centro, porque a posição de honra é a número 2 para o Lions. Uma visita oficial do governador, primeiro a ser anunciado é o presidente do clube, depois o governador e PDG, existe uma relação, tá? Não vou me estender nesses detalhes, mas existe uma sequência. E quando não é visita do governador, você segue o protocolo oficial, ordem de precedência oficial, tá? Ou seja, se não é uma visita, já aconteceu uma vez no meu distrito, teve um aniversário no clube, né? Estava o governador e veio também o presidente do distrito múltiplo. Aliás, na realidade, na época, eu era o governador. Eu não fiquei na posição 2. Quem ficou na posição 2 foi o presidente do distrito múltiplo, porque não era uma visita oficial do governador. Então, você segue a ordem de precedência oficial de Lions. Primeiro, o presidente do múltiplo, depois o governador. A hierarquia se dá pelo cargo, não pelo distrito, tá? Então, uma montagem de mesa, na virtual, não tem ponta na mesa numa reunião virtual, né? Mas numa reunião presencial, tinha muito disso. Eu sou mulher, não posso ficar na ponta da mesa. Onde é que está escrito isso? Não existe isso em nenhum cerimonial. No Rotary não existe isso, no cerimonial público não existe isso, muito menos no cerimonial, nem mesmo no cerimonial leonístico. Se a posição da mulher, pelo cargo dela, é na ponta da mesa, ela fica na ponta da mesa. Está ilustrativa aí uma reunião do FOLAC, em 2015, na Venezuela. A companheira Pidi Rosane, ela está na ponta da mesa. E na outra foto, a nossa, hoje, PCC Vilma Hyde, na época era a PDG ainda, ela está na ponta da mesa. Para mostrar o quê? Se uma diretora internacional, se uma PCC podia estar na ponta da mesa, uma companheira, se o cargo dela a coloca na ponta da mesa, ela pode ficar, não só pode, como ela deve ficar. Por quê? Porque protocolo é hierarquia, são regras, não são caprichos de alguém, tá? A mesa é montada segundo a precedência dos cargos. Quando você segue esse protocolo, você está respeitando regras estabelecidas e aceitas de convivência. Se vive em sociedade assim, você respeitando regras que foram combinadas e aceitas. Tá? Sobre o mestre-cerimônia. O mestre-cerimônia, ele é responsável pela condução da solenidade. Ele é o maestro. Ele dirige, enquanto ele estiver com o medalhão, ele dirige a reunião. É uma figura importante para o sucesso do evento, que ele que vai dar o tom, o andamento da reunião. Como ele é o maestro, como ele está dirigindo a reunião, ele dispensa a autorização do presidente. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, numa visita oficial, vai dispensar a fala do tesoureiro e do secretário. Ele não precisa pedir autorização para o presidente. Ele comunica. Por ser uma assembleia festiva, estamos dispensando o expediente do secretário e do tesoureiro. Né? Ele não precisa ficar esperando o presidente bater o sino para começar a falar ou falar alguma coisa. Tá? O presidente bate o sino se tiver barulho na reunião. Se tiver gente atrapalhando a reunião, ele bate o sino para chamar a atenção das pessoas para prestarem atenção na reunião. Tá? Eu já vi muito isso em reunião, o mestre-cerimônia fica esperando o presidente bater o sininho para ele poder falar o próximo item. Não existe isso. O mestre-cerimônia, a função do mestre-cerimônias é exatamente essa, é conduzir a reunião. Tá? Lembrando que o nome é mestre de cerimônias, não é mestre-cerimônia. Tá? Agora, o mestre-cerimônia, ele não é um animador de festas.
tá? Ele não tem que ficar fazendo piada lá na frente. Ele tem que ser discreto, ele tem que ser simpático, ele tem que ser solene, né? Atencioso. E repetindo, simpático. Para ser simpático, ele não precisa deixar de ser solene para ser simpático. Ele vai dar o tom da reunião, tá? Ele não abre a reunião, quem abre a reunião é o presidente, ele não passa os trabalhos para ninguém, e outra coisa muito comum que o pessoal comete essas falhas. O mestre de cerimônia fala, passo a palavra agora para o tesoureiro, para o seu expediente. O mestre de cerimônia, ele não tem a palavra. Quem tem a palavra é o presidente. Então, ele não pode passar a palavra. Ele pode anunciar a palavra ou convidar alguém para usar da palavra, fazer o uso da palavra. Tá? Então, ele não pode falar, passa a palavra para o secretário, e o secretário fala, devolva a palavra. Devolve, não tem. Quem tem a palavra é só o presidente. Tá? Diretor social, numa reunião presencial, ele verifica lugares, se os lugares estão certos, os lugares da mesa, se a panóplia está certa, o medalhão, o sino, o malhete, né? Eu já vi reunião começar que esqueceram de pôr o sino na mesa. É função do diretor social verificar isso. Muitas das nossas reuniões presenciais são feitas em restaurante, né? Você nunca pode permitir o serviço dos garçons durante a reunião, principalmente se alguém estiver falando. Várias vezes a gente teve reunião em churrascaria, né, e está o governador falando, ou até o orador oficial falando na reunião, um visitante, e fica aquele barulho da pessoa fazendo pedido, bater prato, o garçom perguntando o que é extremamente desagradável, principalmente para um visitante, se você tiver visitante, né? Que aquele barulho incomoda, perde a atenção no que é importante, na fala do governador, na fala do presidente, na fala de um convidado, tá? Precisa tomar muito cuidado com isso. E numa reunião virtual, nem sempre o diretor social é o administrador da sala, né? Mas se for ou tiver controle sobre isso, ele precisa estar bem atento, porque infelizmente, muitas pessoas, por desatenção, costumam ligar o seu microfone, ou esquecer de desligar seu microfone, e qualquer barulhinho aparece. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Numa reunião, o diretor social é o único que vai nominar todos os integrantes da mesa e outros dirigentes. Ele é o único que fala o nome de todo mundo. Os outros que vão falar, que vai pedir a palavra, não precisa falar. Não só não precisa, como não deve, porque a reunião fica enfadonha. E quando você vai fazer a saudação, ao contrário da montagem da mesa, que é do menor para o maior, sempre a saudação vai ser do maior para o menor. Tá? Então, ele fala, por exemplo, o diretor social fala, companheiro presidente, dirigentes leonistas já mencionados pelo protocolo, companheiros e companheiras. Ele não vai falar o nome de todo mundo. Em saudando o excelentíssimo senhor prefeito, saúde as demais autoridades. Você não precisa dizer todo mundo. Às vezes, a pessoa quer ser simpática em nominar alguém para uma homenagem, não homenagem, mas em respeito à pessoa. Mas se você tiver muitas pessoas que você está nominando, é uma coisa que o Reinaldo Polito, autor de vários livros sobre oratória, ele chama atenção sobre isso, e eu menciono isso no meu livro, tá? Se torna enfadonha, se torna contraproducente você nominar todo mundo. Eu falei lá no começo da reunião, você precisa obedecer precedência, obedecer horário e ter bom senso. Então, também para nominar as pessoas, você precisa ter bom senso, porque às vezes o efeito é o contrário. Tá? Você está querendo prestigiar alguém, mas é tanta gente que você está querendo prestigiar, falando o nome, que você cansa a audiência e a audiência deixa de prestar atenção em você. Qualquer que for a questão, qualquer for a ocasião, a primeira pessoa a ser mencionada é sempre o presidente da mesa, né? Às vezes o pessoal fica encabulado em alguma reunião, que está o governador presente, ou um diretor internacional. A gente tem visto isso nas reuniões de videoconferência. A pessoa fala primeiro o nome do nosso diretor internacional, Marciano, e depois o nome do governador. Está errado. Tá?
Primeiro, é o presidente da mesa. Mesmo que tenha o nosso diretor internacional, ele não sendo o presidente da mesa, ele não é o primeiro a ser mencionado. Você precisa respeitar a posição do presidente da mesa. Depois, sim, da mais alta para a menor. Então, primeiro o presidente da mesa, daí o nosso diretor internacional, depois um ex-diretor internacional, depois um governador, e aí vai a nomeação seguindo a sequência. Um outro detalhe, um erro muito comum, o pessoal fala, vamos nominar as autoridades presentes. Não existe autoridade leonística, é dirigente ou liderança. São nossos dirigentes. Autoridade, o significado de autoridade é outro, não se usa em Lions. Preste bem atenção nisso. Tá? Use sempre dirigente leonístico, não autoridade leonística. Outro problema na fala. CL. AL. O que é CL? Não é CL, é companheiro leão. Não é para ler CL. Né? A gente não fala doutor, tem o exemplo que está aí embaixo aí, DR, a gente não fala DR, a gente fala doutor. Tá? Mesma coisa nas siglas leonísticas. Tá? CL é para dizer companheiro leão. CAL não é para falar CAL, é companheira leão. DM é domadora. Né? Outro dia eu vi uma reunião, durante o meu AL eu vou fazer isso. Durante meu AL, o que é AL? Tá? Durante meu ano leonístico. Tá? O Cleo Francis Cleo. O que é Cleo? Eu conheço o Cleo Pires, atriz. Né? Não é Cleo, é companheiro Léo. Então, muito cuidado para não dar esses foras. Pronuncie corretamente as siglas. Tá? MJF não é MJF, é uma abreviatura do nome do título. É um título muito importante no Lions. É companheiro de Melvin Jones. Tá? E uma coisa que tem acontecido ultimamente, o pessoal anda usando muito MJ, CLMJ, companheira Leão Melvin Jones. Companheira Leão Melvin Jones. O que é companheira Leão Melvin Jones? Não existe. Tá? A gente se refere ao título. É uma comenda. O nome da comenda se chama Companheiro de Melvin Jones. Então, se ela é companheira de Melvin Jones, ela recebeu essa comenda de Lions Internacional. Tá? Então, não usem essas nominativas, porque é errado, não condiz com o que é o título. Né? Outra questão, Lions é uma organização ecumênica, então não pode ter padre, pastor, rabino dizendo mensagens religiosas, nem se pode entoar Ave Maria, Maria passa na frente, Pai Nosso, não pode, por melhor que seja a intenção. Eu sou cristão, sou católico apostólico romano, também. Só que a gente está no Lions. A gente precisa respeitar a organização que a gente faz parte. Tá? Então, no Lions, você não pode ter essas coisas. Ela é ecumênica. A pessoa pode ser árabe, pode ser maometano, pode ser crente, pode ser ateu. Todos fazem parte do Lions, podem fazer parte do Lions. Você tem que respeitar isso. Tá? Como também, a gente tem visto em grupos, o pessoal vira e mexe usa TFA, Tríplice Fraternal Abraço, Grande Arquiteto do Universo, Meu Irmão. Esses termos não são do Lions. Não use esses termos. Não é no Lions que você vai usar esses termos que são de uma outra entidade, são usados em uma outra organização, na maçonaria. Tá? O Lions não é uma organização maçônica. Tá? Então, não use esses termos na nossa organização. Respeite a nossa organização. Numa reunião presencial, o presidente da mesa é o único que não precisa se levantar. Os outros se levantam, o que quer que sejam. Se não é uma atividade que exige que o presidente se levante, por exemplo, para dar uma posse, fazer uma premiação, ele pode falar sentado. Por outro lado, ele não pode deixar seu lugar vago.
Nunca. Tá? A posição do presidente, o sino e o malhete não podem ficar abandonados. Se por alguma razão o presidente precisar sair da mesa, do lugar dele, ele tem que colocar uma outra pessoa no seu lugar para que o local não fique vazio. Tá? Reunião presidencial, faça o seu roteiro, tenha a copa do presidente, o mestre de cerimônia, o diretor social, para seguir a ordem direitinho, o pessoal não se perder. Jaula aberta, palavra livre. Não é hora de fazer discurso, é máximo de 3 minutos, exatamente para as reuniões não ficarem cansativas. Invocação a Deus é uma invocação ecumênica. Tá? Por que eu falo isso? Porque tem alguns clubes que costumam usar outra invocação a Deus, que não é a oficial, como a oração no Brasil. O que a gente chama oficial? As que foram recomendadas pelo antigo CNG. Foi recomendada, foi aprovada, está em valor. Use as oficiais. Tá? Para que você quer fazer de um outro jeito, por uma outra, porque é mais bonitinho? Foi aprovado por um órgão superior, foi recomendada por um órgão superior. Use as oficiais. Tá? E quem fala, quem lê? O presidente que indica. Tá? Pode ser qualquer pessoa do clube, que seja leão, ou mesmo que não seja leão. Tá? Precisa dar para o governador falar. Não, não precisa dar. Você pode dar, você pode prestigiar. Mas quem indica é o presidente. E outra coisa, não fale o título. Na hora que a pessoa vai ler, ela não tem que dizer invocação a Deus e começar a falar. Oração pelo Brasil, começar a falar. Na hora que, por exemplo, a gente vai cantar o hino nacional, você fala, hino nacional? Ouviram do Ipiranga? Não, você começa direto pelo hino. A mesma coisa na invocação a Deus e na oração pelo Brasil. Mas também, quando vai ter uma posse, quando se lê o Código de Ética e os propósitos. Tá? Você não fala o título, Código de Ética, e lê. Não. Quando o leão instalador, ou o presidente da mesa, ou o governador pedir para alguém ler o Código de Ética, você não fala o título, você lê direto, também é o propósito. E, numa solenidade de posse, sempre primeiro o Código de Ética, depois os propósitos. Tá? O Código de Ética surgiu primeiro, por isso ele é lido primeiro. Numa visita oficial do governador, não se deve abrir a jaula, nem dar a palavra livre. O presidente pode dar a palavra apenas a dirigentes e autoridades da mesa. Tá? Para a reunião não ficar longa, não ter discussões, o governador já falou, já fez o discurso dele, né? Já deu o recado dele. Então, o que interessa, de repente, é mais a observação das pessoas da mesa, senão vai ficar longa. E para quem se dá a palavra? Sempre do menor cargo para o maior cargo. Tá? Se tiver um vereador, por exemplo, e um prefeito, o vereador fala primeiro, o prefeito fala depois, fala por último. Você tem que respeitar essa hierarquia. Tá? Numa visita oficial do governador, você não tem orador oficial. O governador é o orador. Você não tem aquela sessão de instrução leonística. Instrução leonística é a fala do governador. Tá? E você também não tem o diretor animador, tá? Que é uma figura que alguns clubes ainda cultuam. Tá? Não tem. A pessoa mais importante numa visita oficial é o governador. Tá? Sobre o orador oficial. O orador oficial só existe em eventos distritais, tá? Quando todos os clubes foram convidados, tá? Ou a maioria dos clubes de uma região, de uma divisão, mas tem que ser um evento de vários clubes. Tá? Porque, às vezes, numa visita do governador, o pessoal fala o orador oficial para agradecer a presença do governador. Ele não é orador oficial, ele é um orador do clube que vai apresentar o currículo do governador, para agradecer a presença dele. Tá? O orador é só em eventos distritais, de âmbito distrital. E no encerramento da reunião, você sempre tem que encerrar pedindo palmas para o pavilhão nacional. Tá? Por que eu realço o pavilhão nacional?
Porque pavilhão é o sentido de uma nação. Tá? Então, a bandeira do Lions, por exemplo, ela não é um pavilhão, ela é uma bandeira. Então, você pede palmas para o pavilhão nacional, tá? E não para os pavilhões expostos, porque só tem a bandeira nacional como pavilhão. Tá? Na visita do governador, ninguém fala depois dele. Na visita, quando você tem o orador oficial, ele é o último a falar. Tá? Num evento, numa RGD ou numa convenção, quem fala por último naquela plenária é o orador. Não interessa quem está, pode estar um diretor internacional, tá? Pode estar o prefeito, tá? Eles falam primeiro, o orador, ele ocupa a posição número 2. Ele é a pessoa mais importante daquela reunião. Então, ele é o último a falar. Eu já vi algumas, problemas que o pessoal dá a palavra, alguém dá a palavra para o orador oficial, depois chama um monte de gente para falar. É um desrespeito para com o orador. Você não pode fazer isso com ele. Tá? Então, em regras gerais, são essas que você deve seguir no protocolo de clube. Agora, e agora, em tempo de videoconferência? Eu falei, não é porque você está fazendo uma reunião em videoconferência que o protocolo muda. O protocolo é o mesmo. O que você faz é adaptar as apresentações. Então, primeira coisa, se você não é administrador da sala, você só tem que se preocupar em manter o seu microfone desligado. Não deixe seu microfone ligado. Não fique procurando o botãozinho para ligar o microfone se não for a sua vez de falar. Mesmo que você fique quieto, mas se seu microfone estiver ligado, qualquer barulhinho vai interromper a fala da pessoa que está fazendo uma apresentação, que está falando. O microfone do computador, do celular, ele é extremamente sensível. Né? Então, não se engane. Você acha que se falar baixinho, ninguém vai escutar? Vai escutar. Eu já vi vários foras, né, que deram, que a pessoa ao lado acha que o outro não vai escutar, faz algum comentário e todo mundo escuta. Então, deixe seu microfone desligado para não ter essas situações. E outra, quando tem alguém falando e uma outra pessoa fala alguma coisa, faz um barulho, e o que acontece? A tela vai mudar para quem fez o barulho. Então, vamos dizer, eu estou fazendo essa apresentação, ou eu estaria falando, estou falando, vocês estão vendo a minha imagem, estariam vendo a minha imagem, daí alguém faz algum barulho, a tela muda para aquela pessoa. Então, às vezes você vê reunião que começa a aparecer imagem de pessoas, por quê? Que não tem nada a ver, porque a pessoa fez barulho. Aparece a imagem dela, interrompe o andamento da reunião, e isso fica gravado, é muito desagradável. Então, mantenha seu microfone desligado, é o mandamento número 1 de videoconferência. Só ligue quando for sua vez de falar. Quando você for falar, não fique perguntando, estão me ouvindo? Está ouvindo? Começa devagar, se começar devagar e tiver algum problema com o áudio, vão te avisar, tá? Porque se você perceber, não, estão me ouvindo? Está ouvindo agora? Melhorou? É desagradável, fica chato, para a plateia fica chato, tá? E você fez uso da palavra, desligue, não deixe seu microfone ligado, tá? Normalmente, deixe a sua câmera ligada também, para os outros poderem te ver, tá? Mas não esqueça que, com a câmera ligada, os outros estão te vendo. Então, cuidado com o que você faz, cuidado com os teus gestos, cuidado com a roupa que você está, né? Porque as pessoas estão te vendo. Essa é uma tela padrão de videoconferência, você tem as teclas, né? Normalmente é o microfone, você pode ligar, desligar o vídeo, né? Você vê se alguém está falando, se não está, se está desligado. Tem a tela, conforme a configuração da tua tela no computador, você pode ver várias pessoas. A maioria das pessoas hoje já estão acostumadas com isso, né? Então, quando você entra numa videoconferência, a primeira coisa, você se identifica no chat, tá? Põe seu nome, seu cargo, clube, distrito, né? É importante isso para saber
todas as pessoas que estão, funciona até com uma lista de presença, tá? Isso é importante também para quem está controlando a sala, ver os visitantes, ver quem são os visitantes. Vou falar logo em seguida sobre isso. Lembrando, mesmo em casa, você está em casa, mas você vai estar numa reunião, né? Então, tome cuidado, há certos cuidados, tá? Não fique sem camisa, né? Não fique de pijama, né? Não fique bocejando na frente do celular, né? Porque está aparecendo, as pessoas estão vendo você na câmera, tá? E voltando, não é porque é uma reunião virtual, uma assembleia virtual, que você pode fazer de qualquer jeito. Não, as regras, o protocolo continua valendo. A ordem de precedência oficial tem que ser respeitada e seguida, tá? Então, numa videoconferência, primeira coisa, vai ser apresentada a mesa. Não esqueça, a ordem, né? Primeiro o presidente da mesa, depois do último para a posição número 2. Tá? Hino à bandeira. Quando vai ser tocado o hino, primeiro, o hino à bandeira é uma homenagem à bandeira. Então, a bandeira tem que ser mostrada. Você só homenageia a bandeira se ela estiver presente. Não se canta o hino à bandeira se a bandeira não estiver lá. Então, quem controla a reunião tem que ter isso previsto na sua apresentação, de mostrar a bandeira na hora que toca o hino à bandeira. E outra coisa, tanto no hino à bandeira, como na oração pelo Brasil, invocação a Deus, uma pessoa liga o microfone e fala, quem está apresentando, tá? Por quê? Às vezes você vê, principalmente em oração no Brasil, o pessoal liga o microfone e quer todo mundo falar ao mesmo tempo. Não funciona, né? Ficam pulando várias imagens na tela, cada um fala uma hora, não tem sincronismo do canto, mesmo porque alguns equipamentos têm um certo delay, né? Demora um pouco para passar o som, ou seja, fica uma barulheira danada, fica horrível, efeito horrível. Então, hino à bandeira, oração pelo Brasil, invocação a Deus, deixe o microfone desligado e um só fala, tá? Para não ficar essa bagunça. Mestre cerimônias, continue com todo os procedimentos, vamos dizer, o presidente vai dar o colar do mestre cerimônias, vai colocar, haja como se tivesse, pode fazer isso, né? O presidente está com o colar na mão e faz de conta por cima da tela que está pondo no mestre cerimônias, o mestre cerimônias está recebendo o colar, tá? Para você manter essa tradição, que o mestre cerimônias só assume a reunião, só tem suas prerrogativas quando tiver com medalhão, tá? Então fica interessante, faz essa simulação do presidente da mesa passando o colar para o mestre cerimônias e no final o mestre cerimônias devolvendo para o presidente da mesa. Os visitantes, identificação, que eu falei, quando entrar na sala, se identifique, é importante para saber, porque às vezes o governador ou o presidente do clube, o presidente da mesa, não dá para ele acompanhar todo mundo que está assistindo à sala, à reunião. E é muito chato, às vezes você tem, mesmo que seja um companheiro, ou seja um ex-governador, um governador, ou um companheiro, companheira, você tem que agradecer as presenças dele. Às vezes é uma pessoa de destaque, ou que é bem-vinda, acho que todos são bem-vindos, mas você precisa ter a relação com quem está, para você poder agradecer, principalmente se for um dirigente, né? Um presidente do múltiplo, um diretor internacional, um ex-diretor internacional, que às vezes você não vê na tela, né? Então, é importante entrar e se identificar no chat para ter essa relação, tá? Jaula aberta, palavra livre, como eu falei lá atrás, a ordem é sempre do menor para o maior cargo, tá? Oração pelo Brasil, invocação, que eu falei, deixa desligado, e o pavilhão nacional também. Vamos expor o pavilhão nacional, a bandeira nacional, e pedir uma salva de palmas para o pavilhão nacional. Então, veja, o protocolo não muda. O protocolo leonístico é o mesmo. O que muda é um pouco o jeito da apresentação, o jeito de fazer. Mas você tem que seguir as mesmas regras sempre. Finalizando, e insisto, mantenha seu microfone desligado, tá? Não clique em apresentar agora.
que acontece? Eu estou fazendo a apresentação. Às vezes, por descuido, alguém clica, até no celular, clica apresentar agora. Vai interromper a minha tela e vai aparecer a tela dessa pessoa. Tá? Você interrompeu uma apresentação. Tá? Então, não clique. Se você não vai fazer a apresentação, não fique procurando o botãozinho. Fique assistindo, fique acompanhando. Qualquer coisa, põe mensagem no chat, ou depois, quando abrir a palavra, você liga até o microfone e fala. E outra, uma coisa que é crítica nas videoconferências é cuidado ao se posicionar, tá? Ou posicionar a câmera. A gente tem alguns exemplos aí que estão sendo mostrados na tela, que às vezes, por exemplo, essa primeira superior esquerda, tá, o sinalzinho está verdinho, ou seja, a pessoa está falando, mas você não está vendo o rosto dela, porque a câmera está mal posicionada. Tá? Ou, no segundo, do lado, tem luz atrás da pessoa, você não vê o rosto da pessoa, você não sabe quem é. Né? E às vezes a pessoa até desliga o microfone, como de baixo, e levantam, né, por qualquer motivo, mas deixam a câmera ligada. Desliga. Se você não vai ficar olhando para a câmera, acompanhando, você pode acompanhar só pelo áudio, mas se você não for acompanhar pela câmera, desliga a câmera, porque não interessa para os outros o que você está fazendo. Você está vendo televisão, a tua sala está vazia, tá? Ou você está conversando com outra pessoa. Cuidado com isso, cuidado com o microfone, cuidado com a câmera, cuidado para... Vira e mexe, sai fora, né? Que aparece na internet ou WhatsApp, coisas incríveis, né? Que o pessoal esquece que a câmera está ligada. Cuidado com isso para não passar vergonha. Tá? Então é isso. Então siga o protocolo, mais com bom senso que rigor, mas siga o protocolo, né? A gente pertence a uma organização internacional, nós seguimos as regras dessa organização, tá bom? O livro está disponível para download no site do Distrito Múltiplo LC, é distritomúltiplolc.org.br, tá? Tem muito mais coisa lá, bem mais detalhado, tá? E a gente fica à disposição para perguntas, para qualquer dúvida que a gente puder esclarecer. Muito obrigado. Olá, obrigada, muito obrigada, PDG Belda. Eu já sabia que seria bom e muito esclarecedor, né? Eu anotei várias dúvidas, inclusive descobri hoje que meu computador está com problema de som, né? Então já vou resolver isso. O companheiro Jânio está perguntando se é mesa diretiva ou diretora. Saiu sim, companheiro Belda. Normalmente se fala, né, não vou dizer antigamente, nem normalmente, mas o nome seria mesa principal, né? Mas mesa principal dá sentido, parece que as outras são secundárias, né? Então se usa mesa diretora ou mesa diretiva, né? A palavra diretora ou diretiva parece estranho, né? Mas se usa, tá? Tanto faz mesa diretora dos trabalhos, tá? Mesa da presidência, não é do presidente, tá? Mesa da presidência, mesa diretora dos trabalhos ou mesa diretiva, tá? Apesar, eu achava no começo, quando eu comecei a estudar essa parte do protocolo, uns 5 anos atrás, eu falava que não podia usar diretiva, né? Porque a palavra diretiva não é isso, né? Diretiva é outra coisa, né? Mas se usa, tá? Mesa diretiva, não está errado, é usado mesa diretora, os termos são usados, inclusive, no cerimonial público, tá? Tanto faz. Ok, companheiro. Companheira Maria Emília, você está compartilhando a tela. Mais alguma pergunta, algum questionamento, por gentileza? Abra o microfone, faça, que eu vou tentar achar aqui no chat as questões lá para cima. Companheiro, Rufran Saldanha, aqui do LA5, da Escola João Pessoa Centro. Com relação ao mestre de cerimônia, eu tenho lido algumas instruções leonísticas em que fala que o mestre de cerimônia ele não toca no colar ao receber e ao devolver o colar ao presidente.
É essa a postura? Essa é a orientação. Mas o que eu falo, às vezes tem um problema de óculos, de posicionamento, tá? Então, o que se fala é que ele não pode tocar o medalhão. Pedir licença para mim retirar e parabenizar o belo trabalho que foi realizado nessa noite, principalmente na manutenção do horário, respeito ao horário e a forma como foi conduzida a reunião. Parabéns, companheiros, e muito obrigado pelo aprendizado ou aprendizagem de hoje. Também é que a questão do diretor e diretiva, essas duas palavras também existem. Parabéns e muito obrigado aos PDGs e companheiros, companheiras também, claro. Obrigada, companheiro, pela presença e pela gratidão. Eu gostaria de chamar a companheira Jaque para que faça seu questionamento. Muito obrigada, companheira. Boa noite a todos. Companheiro PDG Belda, muito parabéns pela excelente explanação. Eu gostaria de aproveitar aqui e perguntar, você disse que o orador oficial é a última pessoa que tem a palavra quando se faz necessário essa figura no evento, né? No caso do orador oficial não poder ficar durante todo o período do evento, por exemplo, um evento que dura o dia todo, uma convenção, ele só pode ficar na parte da manhã. É considerado errado, então, ele falar no período da manhã, se ele terá continuidade até o final? Não, porque isso foi uma solicitação dele, tá? Ele tem, só pode abrir mão da precedência quem tem a precedência, tá? O orador, ele tem a precedência de ser o último. Então, ele pode abrir mão de ser o último, porque, de repente, tem um outro compromisso, tá? Mas aí foi uma solicitação dele, porque a prerrogativa é dele, tá? O errado na hora que faz a ordem da reunião, colocar o orador oficial e depois colocar uma série de pessoas para falar que não tem nada a ver. Isso você não pode, porque a prerrogativa é dele, tá? Entendeu? Tá certo? Companheiro PDG Belda, companheiro Cláudio Rigo. Prazer em vê-lo, Cláudio. Prazer estar aqui com você e vou parabenizá-lo pela sua apresentação. Eu confesso que nos meus mais de 20 anos de leonismo, já participei, já tive várias palestras sobre protocolo, e a sua, sem dúvida nenhuma, foi a melhor dela. Pela clareza, pela contundência, pela forma clara com que você apresentou os trabalhos. Eu aqui no LD1 estou ocupando neste ano leonístico um cargo de coordenador de uma escola de leonismo. E nós fizemos duas apresentações já, e o pessoal se entusiasmou com as apresentações virtuais, e nós estamos fazendo uma apresentação por mês de temas interessantes. E eu, então, nesse momento, eu faço um convite ao companheiro para que, no mês de outubro, se disponha a fazer uma apresentação sobre esse tema aqui na nossa escola de leonismo do Distrito LD1. Se o companheiro topar, nós vamos mandar data, horário e tudo, para que a gente consiga disseminar esse seu conhecimento. Eu confesso que a minha preocupação sobre o protocolo é muito grande, porque a gente tem visto que, com o decorrer do tempo, o protocolo leonístico tem sido atropelado, tem sido abandonado. Ou seja, não se obedece àquelas regras básicas, fundamentais, que sempre são necessárias para identificar uma reunião de laios. Daí porque a nossa preocupação em fazer uma apresentação do nível da sua para os nossos companheiros aqui do Distrito LD1 e, certamente, para os demais interessados aí do Brasil leonístico. Fica aqui o meu abraço, meus cumprimentos pela sua brilhante apresentação. Muito obrigado pelo elogio, companheiro Cláudio. E com certeza, tá? É só ver o dia e é o maior prazer, será o maior prazer.
Tudo bem. Viviane, eu Mas posso eu fazer gostaria uso? só de Sim, ressaltar. só um minutinho. A companheira Vilma pediu o link para o manual. Eu estou passando agora o meu e-mail. Me dá um toque lá que eu vou passar o link para você, que fica mais fácil. Está no site, como o companheiro Belda falou, no site do DMLC. Mas se quiser achar mais fácil, passa um e-mail para mim que eu passo para você porque está no meu computador lá que deu problema na hora da fala. Então, eu gostaria de passar para o companheiro André Viana para fazer seu questionamento ou assaltar. Não, só repetindo, né? No site do DMLC é www.distritomultiplolc.org.br, tá? Distritomultiplolc, tudo junto, .org.br, está lá disponível para download. Companheiro André? Boa noite, companheiros. Eu quero agradecer a Vivi, né, por proporcionar essa noite maravilhosa, onde nós falamos de protocolo leonístico. E onde nós tivemos o grande mestre, o grande professor, o companheiro João Carlos. Eu já sou aluno do companheiro João há muito tempo, eu sou apaixonado com protocolo, certo? E eu cheguei atrasado na sala, peço desculpa, certo? Mas na próxima vez que for falar de protocolo, eu quero ser o primeiro a chegar, quero ser o leão madrugador. Mais uma vez aqui eu quero agradecer o convite. E também agradecer o convite ao companheiro João. Quando eu liguei, falei, João, preciso de você, que você vai me substituir na sala para falar de protocolo, porque eu não me sinto confortável de falar em protocolo quando a gente tem um professor igual ao nosso companheiro João, certo? Aí eu fiz, a Vivi me autorizou a fazer o convite, ele autorizou eu passar o contato dele para a Vivi, para ele estar presente nessa sala, passando essas maravilhosas informações para nós. E quero falar do colar. Eu já venho acompanhando esse respeito de colar, a mão no colar. O que acontecia no passado, esse passado de 20, 25 anos, quando o presidente nomeava o mestre de cerimônia, ele ia até a frente à mesa e pegava o colar em cima da mesa, não esperava o presidente colocar o colar no seu pescoço, para ele iniciar os trabalhos. Então, eu acredito, pelas informações anteriores que eu tenho, que criaram essas regras de colocar o colar no pescoço do companheiro e ele não levar a mão no colar, certo? Mas tem, igual o companheiro, nosso professor João Carlos falou, tem situações que você tem que ajeitar, ajudar ao presidente a colocar o colar no seu pescoço. Eu, por exemplo, não tenho problema de cabelo, certo? Mas tem muitos casos que as nossas companheiras vão com um penteado muito grande, né? Aí atrapalha um pouco. A Vivi também não tem problema, porque usa sempre o cabelo curtinho, né? Não tem esse problema de receber o colar. Mas em muitas situações a gente tem que auxiliar o presidente para receber esse colar. E mais uma vez aqui eu passo e agradeço a Vivi e ao nosso companheiro João. Um abraço, fica com Deus. Eu que agradeço muito antes, André. Obrigado. Muitíssimo obrigado, companheiro André. Foi sim, uma indicação maravilhosa. Desculpa, companheiro Belda, pode falar, PDG. É interessante essa história, né, de por que não pode encostar, que eu falei, não sei, mas é assim. Mas é uma... Pode ser, né, aquela história antiga, que o pessoal de repente vai pegar, mas não, tem que esperar o presidente nomear, né? Tem que ajudar. Uma história é que eu não vi isso, como eu não via isso tem histórias, né, que fala o sino e o malhete é de uso exclusivo do presidente da mesa, né? Que eu vi uma observação em algum lugar falando, não, que o diretor social pegava o sino e saía batendo, eu nunca vi isso, né? Para mim era folclore isso, né? Mas o sino e o malhete é uso exclusivo do presidente da mesa. E, de repente, essa história lá de bons tempos, o folclore é isso mesmo. Para o mestre de cerimônia não pegar o medalhão sem estar o presidente ou nomeando. Porque o sino e o martelo é o símbolo da liderança do presidente, né? Sim. E não é, por exemplo, festiva, lá as crianças ou qualquer um pega, sai batendo o sino. Por isso que, né, eu acredito que pega por aí, que é exclusivo o uso do presidente. É isso aí. Eu acho que faz sentido essa questão, tanto do colar quanto
do sino e o malhete por causa dessas usos e costumes antigos, né? Do começo, porque na verdade, eu já vi esse carregar o sino lá pro púlpito para se conduzir a reunião. Não é tão antiga assim, não. Eu já vi isso acontecendo. Mas ainda bem que foi uma vez só. Mais alguém? Alguma questão? Senão, nós vamos encerrar. Ok, se não tem mais ninguém, nós vamos fazer o encerramento. Agradecendo a todos que estão aqui. Ao companheiro João Carlos Belder, eu gostaria de saber se ele quer fazer alguma colocação final, né, consideração final pela reunião. É só agradecer ao clube, né, o Goiânia Bandeirantes BNK, ao Distrito LB, a você, Viviane, ao companheiro André, né, pelo convite, pela oportunidade, né. Eu acho interessante, eu falei, eu sou um entusiasta, né, de protocolo, eu gosto de protocolo, eu sou chato com o protocolo, né, e é bom poder contribuir, né. Então, eu agradeço a todos que também participaram, tá, que me ouviram, estou à disposição para qualquer dúvida, comentário, correção. Eu falo, façam o download do livro, porque ele está bem explicado, detalhado, tem várias observações, né? Que às vezes parece que é besteira, mas é um detalhezinho, é um problema, aquilo de falta de conhecimento. Para desenvolver o livro, eu pesquisei muito, né? E são livros antigos. Você vê, não teve a atualização. E uma outra questão também é a atualização da ordem de precedência, que vira e mexe, a diretoria internacional muda alguma coisa na ordem de precedência. Você tem que estar atualizado disso, né? E está bem detalhado lá no livro. E, mesmo assim, qualquer dúvida, estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, Viviane, pelo convite. Nós do BNK que agradecemos, né, esse gentil atendimento ao nosso pedido. Foi maravilhosa a noite. Eu também sou entusiasta e apaixonada por protocolo. Nós, no BNK, estamos fazendo algumas adaptações, principalmente por causa do delay, né, dessas reuniões virtuais, torcendo para que isso acabe logo, né, para que a gente possa voltar a ter o nosso protocolo direitinho nas presenciais. Mas algumas adaptações foram feitas, principalmente pelas questões dos cânticos, né, e oração em conjunto. Então, essas que você colocou aí na sua apresentação, por causa do delay, fica simplesmente terrível esses cânticos em conjunto, né, ficam muito ruins mesmo. E questão de som também, né, que igual, né, esses problemas tecnológicos a gente sempre aparece. Eu gostaria que, nesse momento, de pedir ao companheiro... Não, eu vou fazer oração pelo Brasil, porque ele vai fazer o encerramento. Companheiro Baldo, você coloca, por gentileza, o final da reunião, porque está no meu computador. Vamos nos colocar em posição de respeito à nossa pátria e fazermos a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Passo agora para o companheiro PDG Judas Tadeu para que faça o encerramento da nossa reunião. Encerramos desta forma esta reunião do Lions Clube de Goiânia Bandeirantes BNK, em conjunto com o Grupo Atividades Leonísticas BR, em que desfrutamos do prestígio do ilustre convidado, fazendo votos de que muito em breve nos reencontremos. Nossos agradecimentos especial também aos companheiros presentes nesta reunião virtual. Mais encontros virão. E esperamos sempre contar com a participação dos aguerridos e destemidos leões que nos prestigiaram nessa noite com suas presenças. Peço que abram seus microfones e saudemos o pavilhão.
Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Boa noite. Companheiro André, muito obrigada Parabéns mesmo. a Viu? todos. Muito obrigada mesmo. Parabéns. Boa noite, Viana. Obrigado. Eu que agradeço. A cada PDG aqui presente.